Você viu as notícias sobre Israel? Isso não é mais uma guerra, não é apenas uma guerra. É o relógio profético de Deus disparando um alarme. O que está acontecendo lá no Oriente Médio tem tudo a ver com o fim. E a Bíblia já havia revelado sobre isso. Hoje você vai entender porque toda guerra com Israel é um aviso do céu. No devocional de hoje eu vou te mostrar o papel de Israel, a importância de Israel na linha do tempo profético. O que significa Israel? Porque todas as guerras onde Israel está presente é um alerta. O que Deus quer nos falar? Qual a mensagem sobre isso? E como isso tudo aponta diretamente para a volta de Jesus. Como que pode, né, irmãos? Israel é uma nação piquititica, tão pequenininha, mas com tanta importância, com tantas repercussões, né? Fique aí porque hoje você vai entender sobre isso. Vai entender por que Israel é o relógio de Deus. E já deixa aí o seu joinha, porque isso mostra para o sistema que você gostou do conteúdo. E assim o sistema apresenta para mais pessoas e todos tomam ciência da importância de Israel e ficam apercebidos que Jesus já está voltando. Amém? Posso contar com você? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Passou na bênção? Glória a Deus, estamos aqui para mais uma vez nos alimentarmos da palavra de Deus. Então, se você chegou até aqui, tenha certeza que não foi em vão. É o Senhor que te trouxe, é o Senhor que tem te sustentado. Escreve aqui, até aqui o Senhor me sustentou. É o Senhor que nos sustenta, irmãos. É o Senhor que nos levanta dia após dia. E para você que chegou aqui agora, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já te amo em Cristo Jesus. Se inscreva no canal, venha conosco meditar na palavra todos os dias. Entre para o propósito com Deus que estamos buscando todos os dias, de manhã, tarde, noite, tem sido uma bênção. Estamos nos aproximando do Senhor, buscando cada dia mais comunhão com Ele. E é claro, Ele tem se manifestado, Ele tem operado em nosso meio e eu tenho certeza que se você chegou até aqui, é porque Ele quer operar na sua vida também. Amém? Irmãos, desde Gênesis a Apocalipse, Israel tem sido o centro da história da redenção do povo de Deus, ou seja, o relógio de Deus. Aqui em Gênesis, você se lembra que Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó? Você se lembra que Deus mudou o nome de Jacó e colocou o nome de Jacó Israel? Existe um pacto desde Gênesis que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó e com a sua descendência, o povo de Israel. Existe uma promessa que o Senhor fez. Lá no princípio, quando Deus separou Abraão, Isaac e Jacó, o desejo do Senhor era fazer uma nação diferenciada, uma nação que mostrasse ao mundo o poder de Deus. Então, toda vez que Israel é atacado, ameaçado, Israel entra em guerra, Israel é bombardeado, Deus está nos comunicando algo. Existe uma mensagem de Deus para nós. E hoje você vai aprender a enxergar o espiritual por trás da geopolítica. Irmãos, e os discípulos também queriam saber da volta de Jesus, queriam saber do seu retorno. E aqui, em Mateus capítulo 24, versículo 3, olha o que está escrito. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, olha a pergunta dos discípulos, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos também queriam saber do fim do mundo, irmãos. Quais seriam os sinais? Então, Jesus, aqui no capítulo 24, começa a falar para os discípulos, dando várias explicações. E hoje nós vamos focar aqui, no versículo onde ele fala sobre a figueira. Olha o que ele diz no versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Tem uma figueira, a árvore, né, irmãos? Quando começa a brotar, né, os seus galhos, a gente olha e sabe que dá próximo o verão.
Nós temos um pé de manga, irmãos, lindo lá atrás, ó, que não tem como mostrar. Mas aí quando começa a dar umas frutinhas, a gente sabe que realmente está perto de chegar dezembro, verão ali, aquela época. Começa a dar manga aqui no quintal. E aqui Jesus está dizendo da figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Olha aqui, irmãos. A figueira simboliza Israel. Israel é aquela árvore que simboliza a volta de Jesus, como se fosse o relógio. E aqui está dizendo, quando os seus ramos tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo. Então, nós temos que voltar os olhos para Israel para saber da proximidade da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Israel, meus irmãos, é a menina dos olhos de Deus. Em Zacarias, capítulo 2, versículo 8, diz: quem tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Veja bem, Deus prometeu intervir, entrar sempre nas guerras em favor de Israel. Ou seja, toda guerra contra Israel é uma afronta contra Deus. Irmãos, e aqui em Ezequiel, capítulo 37, Deus deu a Ezequiel, seu profeta, uma visão. A visão do vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deus levou Ezequiel em espírito para um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse Deus: filho do homem, poderão viver estes ossos? Poderão viver estes ossos? Todo mundo espalhado. E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós e viverei, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Oh, glória! Então, o que Ezequiel fez? Profetizou sobre aquele vale de ossos secos, milhares, irmãos. Aqui, versículo 7. Então, profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Que mistério é esse, irmãos? Vários ossos espalhados, cada um para o canto. Imagina um braço para um lado, perna para o outro, cabeça, o crânio para um lado, um monte de osso. E quando Ezequiel começou a profetizar, houve um rebuliço. Olha, irmãos, que forte! Quando eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mais ainda, decora, escreve aqui, mas ainda não havia espírito neles, não havia espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem,
Estes ossos são toda a casa de Israel. Olha, irmãos, entendeu o porquê dessa mensagem aqui? Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Irmãos, vamos parar por aqui porque é muito grande. O que eu quero dizer para vocês é que esse vale de ossos secos simboliza Israel. Israel, depois de muitas perseguições, você já ouviu várias guerras contra Israel, não já? Muitas e muitas. Eu até cheguei a fazer aqui um levantamento para poder te passar. Só que vai ficar muito longo, não vai dar tempo. Mas Israel, irmãos, sempre teve guerras contra Israel. E o que aconteceu? Teve uma hora que Israel se acabou. Todo mundo teve que deixar Israel. Então é como se os ossos tivessem se espalhado. Cada pessoal foi para um lado, se espalhou pelo mundo, igual os ossos. Pronto, Israel parou de existir. Não existia mais Israel, irmão. Ovelhinha, você conseguiu entender que depois de várias perseguições contra o povo judeu, várias pessoas que se levantaram com ódio deste povo, Israel acabou. Todo mundo se espalhou pelo mundo afora. Olha a visão do vale de ossos secos. Cada osso de um lado, todo mundo se espalhou. Porém, agora recente nem tanto, né, irmãos? Em 1948. Escreve aqui embaixo, quero saber se você está ligado, está entendendo. Em 1948, Israel voltou a ser uma nação, irmãos. Foi reconhecida pela ONU como uma nação. Ou seja, meus irmãos, se cumpriu a primeira parte da profecia da visão ali do Vale de Ossos Secos. Porque quando, em 14 de maio de 1948, Israel se tornou uma nação novamente, sabe o que aconteceu? Todos os judeus, todos começaram a voltar para Israel. Que tremendo, irmãos. Forte. Todos os judeus que estavam espalhados pelo mundo afora começaram a voltar para a terra. Começaram a voltar. Aqueles ossos espalhados começaram a se juntar. Irmãos, a profecia se cumprindo. Então, hoje, de acordo com a profecia, Israel já está em pé. Aquele grande exército, soldados. Mas falta a segunda parte da profecia, que é o Espírito. Israel só vai receber esse espírito de vida quando eles reconhecerem Jesus como Salvador. Quando eles confessarem que Jesus é o Messias. Então você está conseguindo entender? Me fala se você conseguiu entender até aqui o porquê Israel é o relógio de Deus. Olha a importância de Israel, o papel de Israel nessa história, irmãos, da nossa caminhada e para a volta de Jesus. Está conseguindo entender até aqui? E aqui, irmãos, em Salmos, capítulo 122, verso 6, diz: orai pela paz de Jerusalém. O nosso papel é olhar para Israel como relógio de Deus e orar para que tenha paz ali. Hoje Israel já está uma potência. Para quem se formou agora, em 1948, Israel está toda estruturada, irmãos, como um grande exército para guerrear. Irmãos, agora saibam de uma coisa. Tudo isso que aconteceu com Israel estava no controle de Deus, tá? Nada fugiu do controle, nada aconteceu por um acaso. Tanto é que aqui em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 64, diz: e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, e ali servirás a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. Olha que tudo o que aconteceu já estava na Bíblia. Irmãos, que forte! E o Senhor vos espalhará entre todos os povos. E assim aconteceu, diante de todas as perseguições que veio sobre Israel. Sabe, irmãos, aqueles líderes, que eu não posso nem falar o nome aqui, que se levantaram contra o povo judeu para massacrar o povo judeu. O povo judeu fez com que eles se espalhassem por todas as extremidades da terra, como fala aqui. Ou seja, Deus não perde o controle da situação.
Tudo que acontece, irmãos, com o povo de Deus, com a minha vida, a sua vida, é permissão de Deus. A palavra do Senhor diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se você ama Deus, se a sua vida está nas mãos de Deus, se Deus está na direção da sua vida, acalma o seu coração e creia que Ele vai fazer o melhor. Foi permissão do Senhor espalhar o povo de Israel. O Senhor queria ensinar algo para eles. E na nossa vida, irmãos, não é diferente. Muitas vezes o Senhor permite um vento, que espalhe algo, que tire algo desse vento para nos ensinar, para nos moldar e nos lapidar. E hoje, o que você precisa sair deste devocional sabendo? É que Deus trabalha nos mínimos detalhes, que Deus não perde o controle. E eu preciso que você saia deste devocional entendendo Israel como relógio de Deus. Israel se espalhou, mas em 1948 voltou a ser uma nação. Hoje Israel está erguida, está como um exército, porém falta o Espírito. E este Espírito, que é reconhecer Jesus como Salvador, reconhecer que eles mataram o Salvador, isso vai acontecer, irmãos, na grande tribulação. Na grande tribulação, Israel vai reconhecer e vai se arrepender tremendamente. Matamos, e agora? E vai se lastimar e chorar. E sobre este grande dia, onde Israel vai reconhecer Jesus como Messias, também está escrito aqui na Bíblia, tá, irmãos? Em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Você lembra que eles transpassaram Jesus, prego nas mãos, eles machucaram Jesus, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito. Eles prantearão, irmãos, eles chorarão como por quem chora por um filho que se perdeu, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esse dia vai chegar, onde Israel vai reconhecer, onde vai chegar o sopro, o fôlego, e este dia será tremendo. Então, enquanto isso, olhe para Israel, não apenas como um território, uma nação, mas olhe como um relógio de Deus. Agora me fala, você está gostando dessa série de devocionais, onde estamos falando um pouco sobre isso nessa semana? Está conseguindo entender? Irmãos, porque é um assunto um pouco complexo, um pouco difícil, mas eu oro para que Deus fale melhor ao seu coração e que você possa compreender a palavra dele. Afinal, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela, vos libertará. Conheça a verdade. Amém? Amanhã estaremos aqui de volta, hein? Posso contar com você? Vai estar aqui? Venha conosco também lá no Instagram, no nosso propósito com Deus, orando pela manhã, versículo à tarde, devocional à noite. Tem sido uma bênção, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Oh Deus, muito obrigada por tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nada acontece sem antes o Senhor avisar os teus servos. Tudo, Senhor, já está avisado. Obrigada por nos despertar e por nos alertar. Abençoe esta vida, esta ovelhinha, Senhor, que está aqui ouvindo esta palavra. Visite ela neste momento, acalma o seu coração, visita o seu lar, a sua casa, toque em sua saúde, opere milagres, opere cura, porque Tu és o médico dos médicos. Abençoe cada um de nós, nos livra dos homens maus, nos guarde, Senhor, e nos ajude a Te buscar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Esquece não, ovelhinha, deixa aí o seu joinha, tá bom? Te amo em Cristo Jesus e fique na paz do Senhor.